E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro. Eu estou bem, graças a Deus. É o mesmo que desejo para você. Seja bem-vindo ao canal Viagem Gramatical. Olha, estamos diante da sintaxe. Ela que para muitos é o bicho de 7 cabeças da língua portuguesa. Isso acontece com muitas pessoas porque elas chegam diante desse assunto sem trazerem a devida bagagem de conhecimento acerca das classes gramaticais. Se não traz essa bagagem de conhecimento acerca das classes gramaticais, é claro, facilmente vai ver a sintaxe se tornar o bicho de 7 cabeças e será devorado por ela. Mas, para quem traz esse conhecimento sobre as classes gramaticais, a sintaxe não se torna bicho de 7 cabeças. Sabemos que o todo das palavras da nossa língua é composto por milhares de palavras, mas para facilitar o estudo, o todo dessas palavras foi dividido em 10 classes gramaticais, como acontece em uma escola, pois para cada turma há uma sala diferente. Assim também foi feito com as palavras, para facilitar o estudo. Dessas 10 classes gramaticais, 2 são as mais importantes, o substantivo e o verbo. Cada uma dessas 2 ficam com outras 4 classes que se relacionam com elas. Os substantivos são as palavras que nomeiam os seres, coisas e objetos, sentimentos e sensações. Os verbos são as palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Então relacionam-se com os substantivos. Os artigos, que são palavras que servem para definir ou indefinir os substantivos. Relacionam-se também com os substantivos os adjetivos, são palavras que nos fornecem características acerca dos substantivos. Essas características podem ser defeitos ou qualidades. Relacionam-se também com os substantivos os pronomes, que são palavras que substituem, retomam e determinam os substantivos. Também relacionam-se com os substantivos os numerais, que são palavras que expressam números, ou seja, quantidades. Então essas 4 classes, artigo, adjetivo, pronome numeral, relacionam-se com o substantivo. Do lado dos verbos ficam os advérbios, que são palavras invariáveis, que servem para modificar o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Essas modificações que os advérbios causam nos verbos nos trazem informações circunstanciais. Essas informações podem ser de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de afirmação e de negação. Relacionam-se também com os verbos as preposições, que são palavras que servem para estabelecer relações de dependência entre uma palavra principal e uma palavra dependente. Relacionam-se também com os verbos as conjunções, também conhecidas como conectivos. São palavras que servem para ligar termos de uma mesma oração e servem também para ligar orações diferentes. Relacionam-se também com os verbos as interjeições. São palavras que traduzem emoções que sentimos acerca de certas ações. Então, assim, o conhecimento das classes de palavras é um conhecimento básico para poder avançar no estudo da sintaxe. Primeiro, o conhecimento sobre classes de palavras e depois é possível avançar na sintaxe. Sem essa condição, fica muito difícil. Então vamos lá, precisamos saber o que é sintaxe e para que serve.
A sintaxe é a quarta parte da nossa gramática e estuda as palavras associadas na frase, ou seja, observa a ordem dos termos, se é direta ou indireta, estuda as relações que as palavras mantêm umas com as outras e estuda as funções que exercem na oração ou no período. Estamos vendo que são 3 fatores que a sintaxe vai estudar: a ordem, as relações e as funções. Para iniciarmos esse estudo, é essencial sabermos diferenciar frase, oração e período. Começamos por aí. Vamos ao conceito de frase. Frase é todo enunciado capaz de transmitir a quem nos escuta ou lê o que pensamos, queremos ou sentimos. Sabemos que há as frases declarativas, optativas, interrogativas e exclamativas, mas isso não é o que vem ao caso no estudo da sintaxe. A sintaxe se interessa em saber se a frase é nominal ou verbal. Vamos aos exemplos. Fogo. Apenas uma palavra, mas transmitiu uma mensagem. Uma galinha com pintos novos. Uma é artigo, galinha substantivo, com preposição, pintos substantivo, novos adjetivo. Boa tarde, turma. Flávia chegou cedo. O que diferencia essas 3 primeiras dessa última aqui é a presença do verbo. Nessas aqui não há verbo. Quando numa frase não houver verbo, mas transmitir uma mensagem, dizemos que é uma frase nominal. Quando a frase apresenta verbo e também transmite uma mensagem, é o que vamos chamar ou chamamos de oração. Então aqui está o diferencial. A frase nominal transmite uma mensagem, porém não apresenta verbo. A frase verbal transmite uma mensagem, apresenta o verbo. É o que chamaremos de oração. Vamos ao conceito de oração. Oração é a frase de estrutura sintática que apresenta normalmente verbo, sujeito e predicado, e às vezes só o predicado. Precisamos analisar melhor isso aqui. Estrutura sintática. Os ossos são a estrutura do corpo humano. As colunas ou as vigas são a estrutura de um prédio. Estrutura é aquilo que dá sustentação a algo. Então, para ser considerada oração, ela precisa apresentar uma estrutura sintática, ou seja, ter algo que sustente esse conceito. Santo Antônio é o padroeiro de Tacaimbó. Será que essa oração aqui apresenta estrutura sintática? Primeiro precisamos saber se é oração. Sabemos se é oração pela presença do verbo. Se não apresenta verbo, é frase nominal. É um verbo. Então, o primeiro passo para encontrar o sujeito de uma oração, sujeito é o ser de quem se declara alguma coisa, predicado é aquilo que se declara do sujeito. Esses são os termos essenciais, sujeito e predicado, ou seja, são os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, que sustentam, que formam a estrutura da oração. Quando eu encontro o verbo da oração, faço a seguinte pergunta para encontrar o sujeito, que é um dos termos essenciais.
Quem é que é o padroeiro de Tacaimbó? Resposta: Santo Antônio. Então aqui está comprovado que é uma oração, pois apresenta o sujeito, o ser de quem se fala alguma coisa, e apresenta o predicado, aquilo que foi falado acerca do sujeito. Júlio e Maria plantaram milho. Encontro o verbo da oração e faço a seguinte pergunta: quem é que plantaram milho? Resposta: Júlio e Maria. Então tenho aqui também uma oração, porque apresenta estrutura sintática, o sujeito, o ser de quem foi declarado alguma coisa, e o predicado, aquilo que foi falado acerca do sujeito. Cheguei. E agora? Será que também apresenta estrutura sintática, visto que é apenas uma palavra? O que diferencia essa dessa aqui é justamente a classe gramatical. Aqui eu tenho um substantivo, portanto não apresenta estrutura sintática, e aqui eu tenho um verbo conjugado na primeira pessoa do singular. Isso quer dizer que equivale a dizer eu cheguei. Então eu tenho aqui um sujeito oculto, o ser de quem se declara alguma coisa, e tenho aqui o predicado. É esse caso. Às vezes apresenta só o predicado a oração, porque o sujeito aqui está oculto. Então eu tenho oração, oração, oração. Machucou-se muito a menina. Encontro o verbo que é machucou. Quem é que machucou-se muito? A menina. Então eu tenho aqui agora predicado mais sujeito. E aqui está o diferencial. Como se diz que a sintaxe estuda a ordem, essa ordem é referente à colocação dos termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Aqui eu tive sujeito mais predicado, sujeito mais predicado, sujeito oculto mais predicado. Aqui agora eu tive predicado mais sujeito. Então, há um diferencial entre essas e essa. E o diferencial está na ordem de colocação dos termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Aqui eu tenho a ordem direta da sintaxe, sujeito mais predicado, e aqui eu tenho a ordem indireta da sintaxe, predicado mais sujeito. Então é importante, frase é todo enunciado que transmite uma mensagem. Porém, temos a frase nominal, aquela que não apresenta verbo, e temos a oração, aquela que apresenta estrutura sintática, ou seja, sujeito e predicado. Vimos frase nominal, que não apresenta verbo, mas transmite uma mensagem. Vimos oração, que deve apresentar uma estrutura sintática, o verbo mais sujeito mais predicado. Então vamos agora ao período. Período é a frase formada por uma ou mais orações. Lembrando que o período pode ser simples ou composto. Como o período pode ser simples ou composto, começamos pelo período simples. Bons filhos obedecem aos pais. Encontra o verbo. Quem é que obedecem aos pais? Bons filhos. Predicado. Tem aqui sujeito mais predicado. Isso é uma oração. Quando eu tenho uma oração que apresenta apenas um verbo, eu chamo de período simples. Diferente desses outros casos aqui. Eu cheguei cedo e saí tarde. Então eu encontro aqui um verbo, outro verbo. Aqui eu tenho eu cheguei cedo, sujeito eu. Cheguei cedo, o predicado. Então eu tenho aqui a estrutura sintática, o verbo, o sujeito, o predicado. Então isso aqui é uma oração.
Saí tarde. Quem é que saiu tarde? Eu, sujeito oculto. Então eu tenho aqui sujeito oculto mais predicado. Outra oração. Aqui está o ponto final. Então eu tenho duas orações no mesmo enunciado. Duas orações ligadas por uma conjunção. Isso é o que se chama de período, porque o conceito diz período é a frase formada por uma ou mais orações. Conceito de oração precisa ter sujeito e predicado, sujeito oculto, predicado. Noemi lavou os pratos, mas Lívia não varreu a casa. Lavou é o verbo. Quem é que lavou os pratos? Noemi. Então eu tenho aqui o sujeito mais o predicado. Lívia não varreu a casa. Lívia é o sujeito, não varreu a casa é o predicado. Ponto final aqui, então eu tenho mais um período. Período simples, apenas uma oração. Período composto, duas orações ou mais. Quando esse período aqui é composto, nós temos dois tipos de período composto. O período composto por coordenação, que é esse caso aqui, quando essas duas orações têm sentido completo, uma não depende da outra para ter sentido completo, chamo de período simples. Aqui a mesma coisa, duas orações, um período composto por coordenação. Essa oração não depende dessa para ter sentido completo. Temos também o período composto por subordinação. Jesus disse que devemos amar uns aos outros. Se eu escrevesse apenas até aqui, Jesus disse, ficaria a pergunta. Disse o quê? Que devemos amar uns aos outros. Mas vejam a locução verbal aqui, devemos amar. Devemos amar. Quem é que devemos amar? Nós. Então, sujeito oculto, mas locução verbal. Eu tenho aqui duas orações. Porém, essa aqui, para ter sentido completo, precisa desse complemento. Essa aqui, que é o complemento, para ter sentido completo, precisa da principal. Por isso se fala oração subordinada. Uma depende da outra para ter sentido completo. Se eu escrevesse também só essa, que devemos amar uns aos outros, não teria sentido completo também. Então, trabalho com o período simples, uma oração. Período composto, por coordenação, duas orações independentes, quando uma não precisa da outra para ter sentido completo. Período composto por subordinação, duas orações, mas uma precisando da outra para ter sentido completo. Mas vimos no começo que a oração estuda, que a sintaxe estuda a ordem, que é referente à colocação dos termos essenciais, o sujeito e o predicado. A sintaxe se interessa em saber se essa ordem é direta, sujeito mais predicado, ou se é ordem indireta, predicado mais sujeito. Então temos aqui a questão da ordem. Bons filhos obedecem aos pais. Quem é que obedecem aos pais? Bons filhos. Sujeito mais predicado, ordem direta da sintaxe. Mas também a sintaxe estuda as relações que as palavras mantêm umas com as outras. Quando falei sobre classe de palavras, disse que duas são mais importantes, o substantivo e o verbo. 4 classes se relacionam com o substantivo e 4 classes com o verbo. Então vamos lá. Bons filhos. Bons é um adjetivo. Filhos é um substantivo. Bons está caracterizando esse substantivo aqui. Portanto, isso é uma relação. Adjetivo relacionando-se com substantivo. Eu cheguei cedo. Cheguei é um verbo. Cedo é um advérbio de tempo. Cedo se relaciona com o verbo, pois os advérbios se relacionam com os verbos. Então, temos aqui a questão das relações.
mas a sintaxe estuda também as funções que as palavras exercem na oração. Esse termo grifado aqui, aos pais, está exercendo a função de objeto indireto do verbo obedecem. Então, isso é função. Um verbo transitivo indireto pede um complemento indireto. Verbo, objeto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Aos pais, exerce a função de objeto indireto do verbo obedece. Noêmia lavou os pratos. Os pratos, também aqui, termo grifado, que está exercendo a função de objeto direto, pois lavou, quem lava, lava alguma coisa. É verbo transitivo direto, complemento verbal, chamamos de objeto direto. Varreu a casa. A casa, termo grifado, também está exercendo a função de objeto direto do verbo transitivo direto varreu. Varreu o que? A casa. Então, aqui eu tenho a ordem, sujeito mais predicado, tenho as relações, adjetivo mais substantivo, e tenho as funções, ou seja, a função de objeto indireto do verbo obedece, verbo transitivo indireto. A sintaxe é importante? Sim. E aqui eu tenho, Jesus disse o quê? Que devemos amar uns aos outros. Esse termo grifado aqui está exercendo a função de objeto direto do verbo da oração principal. Quem diz alguma coisa. Sintaxe é importante para professores porque precisam ensiná-la. Sintaxe é importante para quem faz concursos, pois todos os concursos trazem esse conteúdo. Sintaxe é importante para quem quer escrever melhor. Quem sabe sintaxe emprega melhor as vírgulas quando vai escrever. A sintaxe também é dividida em 3 partes: os termos essenciais da oração, os termos integrantes e os termos acessórios da oração. É um assunto extenso, mas necessário para quem utiliza a língua portuguesa. Fica aqui um exercício para treino. Espero ter contribuído com a sua aprendizagem.